nome é Natasha Fonseca, sou nutricionista e instrutora de Mindful Eating, sou mestre em neurociências e doutoranda em psiquiatria e ciências do comportamento, e hoje vou falar para vocês sobre abordagens comportamentais baseadas em mindfulness. Então, para a gente começar a falar sobre mindfulness, eu vou convidar vocês a deixarem as coisas um pouco de lado, se conectar nesse momento presente, tentar prestar atenção de como é que está o corpo de vocês agora. De como é que estão as sensações no corpo, desde o topo da cabeça até a sola dos pés. Pode até fechar um pouquinho os olhos ou deixar eles abertos, entendendo o que está acontecendo agora. Como é que está a respiração, como é que está a sola dos pés. Um breve momento, uma breve pausa, para a gente conseguir perceber como é fácil a gente passar a nossa vida correndo sem se dar conta do que está acontecendo. A gente vive no trabalho pensando em estar em casa, ou em casa pensando em estar no trabalho, e muitas vezes a gente não se dá conta dos nossos pensamentos, das nossas sensações, dos nossos sentimentos e até mesmo da vida que está acontecendo, do ambiente, das reações, da forma como a gente está reagindo. E aí vem essa diferença de como é estar com a mente cheia e como é a gente estar passando ou aproveitando mais a nossa vida e os momentos que fazem parte dela. Desde muito cedo, Leonardo da Vinci já trazia uma tradução do que era o mindless. Então, a gente viver sem estar presente. Seria a pessoa comum olha sem ver, escuta sem ouvir, toca sem sentir, come sem saborear, se move sem consciência física, inala sem ter consciência do odor ou das fragrâncias e fala sem pensar. Então isso é a gente viver sem estado mindful, ou quando a gente não está, né? Todo mundo tem um traço de estado mindful, todo mundo consegue acessar. Algumas pessoas conseguem acessar mais e treinar mais essa sensação, enquanto outras talvez passem a vida mais distraídas. Parece que 47% do nosso dia, e aí se a gente for transpassar isso de novo ao longo da nossa vida, a gente passa em distrações. E isso quer dizer que talvez metade do tempo que a gente tem de vida, a gente passa sem estar presente, a gente passa sem viver. Sabendo que esse estado está correlacionado diretamente com a sensação de satisfação pela vida. E além de outros desfechos que a gente vai ver a seguir. Então, para começar, será que você já treinou a sua mente? Como é que será que é isso? Será que dá para atingir isso? Será que dá para aumentar essa satisfação, essa qualidade de vida? Quando a gente vai olhar para a tradução do mindfulness, então é a gente conseguir prestar essa atenção de uma maneira muito particular, com um propósito, no momento presente e sem julgamento. Que foi um pouquinho do que a gente fez antes. A gente está fazendo as mesmas atividades cotidianas, mas a gente está vivendo elas ou olhando para elas de um estado diferente. E ele é composto de 3 principais fatores. Então, um componente de atenção, um componente de intenção e um componente de atitude. Para que a gente possa usar esses benefícios ou esses desfechos como uma estratégia de melhorar a autorregulação, diminuir as ações automáticas, então parar aquele piloto automático, e isso se vai tanto para respostas ou reações automáticas no nosso dia a dia, falar com alguém, responder a uma emoção de raiva ou de tristeza, por exemplo, de uma maneira não muito bem planejada, ou até mesmo para comer. Melhorar os processamentos das informações, melhorar a resolução de problemas e aumentar esses comportamentos adaptativos e a interocepção, ou seja, essa percepção do que está acontecendo comigo. Como é que está a minha fome? Como é que está meu corpo? Será que ele está cansado? Ele está precisando de movimento? Ele está precisando de comida? Ele está precisando de aconchego, de conforto? Porque como é que a gente vai conseguir dar para o corpo ou dar para a gente o que a gente está precisando se a gente nem consegue identificar qual é a nossa necessidade? Quando a gente vai olhar para uma parte mais de neurociência relacionada ao mindfulness, a gente consegue ver as principais áreas envolvidas. Então, a gente vai estar falando sempre de um componente do córtex pré-frontal, um componente associado à tomada de decisão, ao planejamento, ao controle inibitório.
Mas a gente também vai ter outras áreas, como o posterior cingulado do precúneus, né? O anterior cingulado, a gente vai ter a amígdala, a gente vai ter o estriado, que são as regiões básicas, aí pensando num processamento de informação mais rápida, relacionada às emoções, que seriam os processamentos mais primitivos, né? E aí, a gente diz que como é que funciona o treinamento? É como se, naturalmente, ou em momentos de mais hiperexcitação, ou em momentos de mais desafio, ou até mesmo em pessoas que têm mais dificuldade de regulação emocional ou de fazer boas escolhas, a gente fala que essa região da amígdala, do núcleo da base, ele vai estar mais ativado e o nosso córtex pré-frontal, ele vai estar um pouco mais inibido. Ou seja, a gente vai ir pelo calor da emoção, vai ir pelos estados latentes e tomar essa decisão. E quando a gente faz um treinamento em Mindfulness, a gente consegue perceber essa diminuição da ativação dessas áreas mais primitivas, mais básicas, mais de estado de emergência, de sobrevivência, e a gente começa a aumentar não só questão de volume, mas de ativação, de atividade, de conectividade com outras redes do córtex pré-frontal. Então a gente começa a passar a ter mais, não vou dizer controle das nossas decisões, mas ter mais consciência e a partir daí poder escolher melhor, poder planejar melhor. Então, pensando aí numa estrutura de mudança de plano alimentar ou de mudança de estilo de vida, quando a gente consegue fazer esse tipo de treinamento, talvez a gente consiga associar melhor ou responder melhor através dessa consciência, perceber o que está acontecendo com a gente, o que está acontecendo no ambiente e a partir daí responder de uma maneira mais assertiva. Quando a gente vai para a parte de resposta fisiológica, é super interessante, porque vários estudos mostram, então, uma redução de marcadores inflamatórios, como, por exemplo, proteína C reativa, NF-κ-beta, TNF-alfa, as interleucinas, cortisol, aí pensando numa resposta de estresse e mindfulness, tem protocolos específicos para redução de estresse, inclusive no próprio Reino Unido já se tem como tratamento de primeira linha nas UBSs, vamos dizer assim, né, na assistência à população, terapias baseadas em mindfulness. Tem estudos também mostrando melhora de pressão arterial sistólica, frequência cardíaca, triglicerídeos, peso e hemoglobina glicada. Quando a gente vai olhar, a gente pensa assim, mindfulness, né? Putz, é um negócio super novo. Será que realmente a gente consegue já ter respostas e benefícios? Então, a gente começa a ver produção de estudos desde 1888 até 2022, que foi a última busca que foi feita. E a gente consegue acompanhar aí, por exemplo, protocolos associados aqui em azul, né, mais tradicionais de TCC, de terapia cognitivo-comportamental, e estudos baseados em mindfulness. Então, a gente vê realmente um pico maior acontecendo lá em 2019, né, e mostrando como a gente tem uma grande produção, uma grande evidência também desses estudos. E aí a gente vai ter inúmeras possibilidades aqui. A gente vai ter de uma melhora de redução de estresse e benefícios de saúde, a gente vai ter de tratamento para dor crônica, a gente vai ter terapias associadas à ansiedade e à depressão, a gente vai ter respostas, e aí mostrando de novo, né, o sistema de saúde do Reino Unido trazendo como, dentro dos seus guidelines antes de uso de medicações, então tratamento de primeira linha para depressão. A gente vê desfechos significativos em perda de peso, mas não só perda, mas também na manutenção e na prevenção de reganho. Pensando nessa parte de estresse de trabalho, aí a gente vai ter inúmeras, né? Questão de esportistas, né? Atletas, síndrome do intestino irritável, a gente vai ter déficit de atenção. A gente viu algumas coisas até associadas aos benefícios do Covid ou do pós-Covid, né? E aí pensando até em prevenção de suicídio ou abuso de drogas. Mas quando a gente olha essa enxurrada, né, de estudos, o que de fato a gente tem de eficácia? Então, a gente vai ter uma área de concordância já com esses protocolos, sendo eficazes, né, para muitas condições biopsicossociais, incluindo depressão, ansiedade, estresse, insônia,
dependência, psicose, dor, hipertensão, controle de peso e sintomas relacionados ao câncer ou comportamentos pró-sociais. Ele também é considerado benéfico nos ambientes de saúde, escolas ou local de trabalho, mas ainda são necessárias mais pesquisas para a gente poder trabalhar com esse tipo de técnica. Então aqui a gente pensando não só, talvez para o nosso paciente clínico, mas talvez para empresas ou até mesmo para ambientes escolares ou outras possibilidades, né, que a gente pode expandir. E áreas de ainda controvérsia, então a gente vai ter associadas ao TEPT, TDAH, transtorno do espectro autista, transtornos alimentares, solidão e sintomas físicos, doenças cardiovasculares, diabetes e doenças cardiorrespiratórias. Então, para a gente ter clareza, né, o Mindfulness ele vai proporcionar mais foco, então, para a gente poder desempenhar as tarefas com mais atenção, menos estresse e mais resiliência. Então, não que a gente não vai passar pelo estresse, não que a gente não vai ter os sintomas e os sinais, mas a gente vai conseguir lidar com isso de uma maneira mais assertiva, mais acurada. A gente vai conseguir desenvolver mais compaixão, e aí é super interessante porque a autocompaixão está associada a hábitos de saúde, como, por exemplo, maior consumo de frutas e verduras, redução de consumo de álcool e de cigarro, melhora de prática de exercício físico, então, mais adesão às práticas de saúde. E também a gente vai estar, como mostrei antes, né, associado a esse sistema imunológico e outras condições crônicas de saúde. Quando a gente vai olhando específico para a alimentação, então para o Mindful Eating, a gente consegue ver uma melhora de compulsão alimentar, de alimentação emocional e de alimentação externa, que são essa parte das pistas alimentares, a gente consegue ver uma redução nessas escalas. E quando a gente vai para um aspecto de peso, a gente percebe que existe, em comparação, por exemplo, a um protocolo padrão, né, de mudança de estilo de vida, então dieta e exercício, uma perda de 4,7% do peso, né, no pós-tratamento e que vai regredindo para 4,3% no segmento ao longo, né, do tempo. Já no Mindfulness a gente vê uma perda de peso menor, de 3,3%, mas muito curioso que a gente vê essa progressão ao longo do tempo. Então, na manutenção, as pessoas acabam continuando a perder peso, o que normalmente, com uma intervenção mais usual, a gente vê uma perda mais aguda, mas também um reganho de peso mais importante. E pensando também em aspectos de comportamento alimentar, como falei antes. Além de uma questão de peso, esse estudo também mostra que, em consequência, a gente também vê uma melhora da glicose em jejum e também do perfil lipídico, aqui razão de triglicerídeos com HDL. Então, um contexto global de saúde mais interessante. Bom, ok. Acho que eu já posso ter convencido vocês aí de que vale a pena investir no Mindfulness, mas como que funcionam essas práticas? Como que eu vou colocar isso na minha prática clínica? Então, normalmente, a gente tem dois tipos de práticas. A gente tem práticas informais, que são práticas em que a gente pode trazer esse estado de presença para a nossa vida cotidiana. Então, enquanto eu estou lavando a louça, perceber a temperatura da água, a espuma, enquanto eu estou dirigindo, quando eu estou escovando os dentes, ou até mesmo enquanto eu estou comendo, sentindo o sabor, estando ali com presença, sentindo o cheiro do alimento, a parte visual, a textura. E a gente também vai ter o que a gente chama de práticas mais formais, né? Porque, principalmente no início, quando a gente ainda não tem esse treinamento mais afiado, pode ser necessário a gente ter que resguardar ou reservar alguns minutos para ter uma prática mais formal. Que geralmente são as práticas sentadas, que a gente diz, né? Embora algumas delas possam ser feitas em movimento. Mas, normalmente, elas têm um foco atencional, como a gente viu antes, e ele geralmente é trazido para a respiração. Parece ser o foco atencional mais, vamos dizer assim, mais fácil de a gente conseguir vincular na grande maior parte da população. Mas a gente também pode ter outros focos, como um foco visual, um foco auditivo. Então,
A gente vai fazer práticas voltadas para prestar atenção na respiração e perceber que o mindfulness, ou a meditação, como a gente pode chamar, né? Até porque o mindfulness é um dos componentes da meditação budista, quando veio para o Ocidente, quando veio para a ciência, né? Trouxe somente esse componente e traz muito esse aspecto de que não é a gente parar a nossa mente, não é esvaziar a mente, isso não existe, mas é a gente conseguir manipular melhor essa atenção do que está acontecendo com ela. Então, perceber a mente saindo e poder retornar, né? Vou sentar, vou prestar atenção na respiração, vejo que teve um devaneio, que é da natureza da mente, e retorno novamente para esse foco atencional. Esse treinamento vai fazendo com que eu consiga aumentar o meu tempo de atenção focada, de atenção concentrada, e fazer com que eu consiga ter esses benefícios. Mas a gente vai ter outras práticas também que vão ter de foco aberto, vão ter práticas de autocompaixão, né? E, enfim, de escaneamento corporal. E que normalmente elas vêm em protocolos definidos. Então, a gente tem os principais protocolos onde começou essas intervenções baseadas em mindfulness. A gente tem o MBSR e o MBCT, que são protocolos de 8 semanas. E depois a gente foi expandindo para diversos tipos de tratamento, como, por exemplo, para Mindful Eating, né? A gente tem pesquisadoras como a Jean Chrysler, que trabalhou bastante nessa parte de obesidade, a Lynn Ross, enfim. A gente tem inúmeros protocolos, mas que existe um encontro semanal. Então, geralmente pode ser 5 semanas, 8 semanas, 10 semanas. Com esse encontro semanal, a cada encontro a gente tem um componente específico que vai ser trabalhado, que vai ser estudado, com práticas diárias, né, geralmente por áudio, práticas guiadas, para que a gente possa fazer esse treinamento inicial. Talvez para o paciente, ou até mesmo para a gente, seja muito difícil começar a treinar essa atenção, ou até lembrar de fazer essa pausa. Então, a gente pode precisar de um treinamento mais importante para a gente conseguir organizar tudo isso. Normalmente a gente fala assim, presta atenção nos sinais de fome e saciedade, né? Presta atenção em como tu está sentindo antes de comer ou durante a refeição. E aí eu quero chamar muita atenção aqui para principalmente pessoas que não fizeram os protocolos ou que nunca tiveram experiências de mindfulness. É extremamente difícil, né? Então, como que eu vou saber como é que tá a minha fome se eu, de fato, nem sei como ela é? Quais são as características dela? E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente pode até estar prejudicando o paciente ou fazendo um tratamento, né, que não tenha segurança ou prejudicando a adesão, justamente por dar esse aconselhamento, né? Então, primeiro é importante fazer esse treinamento, perceber se o paciente consegue ter essa percepção e aí, depois de treinado, a gente poder usar esses sinais como referência. Então, os principais mecanismos que parecem incluir as mudanças na atenção plena são ruminação, preocupação, autorregulação, compaixão e metaconsciência, podendo ser, então, preditores ou mediadores do efeito de tratamento. Todos esses protocolos parecem trabalhar nessas questões para aí sim ter uma resposta associada aos benefícios. E aí, a pergunta que não quer calar, é eficaz para todo mundo? Porque algumas pessoas falam, não é para mim, né? Ou, para mim acho que não vai funcionar. Então, de fato, o que a gente discute bastante, né, é que é difícil a gente ter um tratamento que seja eficaz para todo mundo. O mais interessante é a gente conseguir entender quais são as pessoas que podem ter mais benefício, e é nessa linha que os estudos estão se guiando a partir de agora, para que a gente consiga ser mais assertivo. Para qual tipo de paciente vale a pena a gente investir esse tipo de terapia? Então aí a gente vai ter diversas universidades, diversos centros de mindfulness espalhados pelo mundo, não só avaliando esses protocolos, mas tentando trazer um pouco mais de informação sobre como eles de fato funcionam, como eles podem trazer mais benefícios, o que tem de evidência robusta e o que não tem. A gente já vê o Mindful Eating sendo inserido nas indicações de saúde também, como, por exemplo, no Guia Alimentar Canadense, a gente vê na American Heart Association, a gente vê no DPP, que é um grande estudo, né, de prevenção ao diabetes. A gente vê em diversas aulas e práticas da Harvard School. Então, a gente tem diversos centros de saúde com robustez para a gente poder utilizar na prática clínica, mas claro, com cuidado, observando o que de fato é aceito ou o que de fato vale a pena a gente investir e como que a gente vai fazer esse treinamento com o paciente.
A gente também tem alguns aplicativos de saúde que são interessantes de ser usados junto no tratamento. Então, a gente tem o Headspace, que é um dos mais famosos, mas a gente tem alguns brasileiros também, como o da Natura. A gente tem uns de algumas universidades também. E aproveitando essa aula para falar para vocês de um plano de saúde que foi criado por mim e pela equipe OBA, para que a gente pudesse incluir isso no dia a dia. Então, aumentando esse monitoramento. Ele tem práticas de atenção plena, práticas de mindfulness que podem ajudar nesse processo e também tem como a gente monitorar os momentos de pausa, os momentos das refeições, em que acessa, né, o que insere tanto o mindfulness como pensando numa mudança de comportamento, seja ela alimentar, seja ela emocional ou de outros focos de tratamento. Que pode ser usado tanto para pacientes, para a gente aumentar a adesão e aumentar a resposta, como até mesmo pela gente para fazer esse monitoramento do que está acontecendo, com controle de hábitos e com observação de quais são os pontos de mudança. Então aqui eu deixo para vocês também o QR Code e também uma promoção, um desconto para quem quiser adquirir esse planner. E por fim, a gente encerrar pensando como que a gente pode ser mais mindful. Então, para deixar instigar essa prática. A gente pode tentar observar mais os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas sensações corporais e o mundo ao redor. Então, estar mais presente, trabalhar essa observação é o primeiro passo para a gente conseguir essa mudança. Observar os pontos do cotidiano, manter uma prática regular, tentar algo novo. Então, às vezes, a gente toma banho sempre da mesma maneira, a gente tentar observar como que é essa ordem das coisas e a gente mudar para fazer com que a gente consiga trazer mais atenção, uma atenção um pouco diferente. De novo, observar os pensamentos, nomear os pensamentos, rotular as emoções e tentar se libertar um pouco dessas preocupações do futuro ou dessas ruminações do passado. Então, para vocês levarem para casa hoje, a prática geralmente envolve o treinamento atencional com observação ativa do momento presente, prestando atenção de uma forma intencionada, momento a momento, e aceitando todas as experiências sem acrescentar nenhum significado a elas, sem se apegar a elas. As áreas de concordância na literatura, então, mais eficazes são melhorar as condições biopsicossociais, incluindo depressão, ansiedade, estresse, insônia, dependência, psicose, dor, hipertensão, excesso de peso. E o mindfulness pode ser praticado, então, para melhorar a qualidade e a satisfação com a vida, promover melhor do funcionamento imunológico, neurofisiológico, do foco, do aumento da compaixão e trazer benefícios para a vida diária, para as relações, para as escolas, para o ambiente e para a saúde como um todo. Pensando aqui, complementando no nosso paciente, pensando em uma prática clínica, a gente também poder ajudar na adesão ou ajudar na consciência do tratamento para que a gente possa ir criando estratégias mais funcionais, tanto de melhora quanto de progressão. E aí a gente poder aprender a pausar e descansar um pouco dessa mente agitada. Espero que vocês tenham conseguido aproveitar, me coloco à disposição para dúvidas e muito obrigada!